Olá, 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 meus queridos e queridas, que é a professora Leise com vocês para mais uma aula de biologia. O assunto hoje são as relações entre os seres vivos. Então, os seres vivos, eles interagem entre si e também interagem com o meio, lembram? E hoje nós veremos como que esse ser vivo interage com outro ser vivo. Então, as relações ecológicas, ou as relações entre esses seres vivos, tá? Podem ser entre indivíduos da mesma espécie, que nós chamamos de relações intraespecíficas, ou pode ser também relações entre indivíduos de espécies diferentes. Aí nós chamamos de interespecífica, tá? Então, a relação intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. Relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, tudo bem? Essas relações podem ser, né, também classificadas de acordo com o benefício ou prejuízo que elas trazem para os envolvidos na relação. Então, elas podem ser relações harmônicas, nas quais os envolvidos na relação saem beneficiados, ou desarmônicas, quando pelo menos um deles, um só é beneficiado e o outro é prejudicado. Tá? Então é chamado de desarmônica quando não traz vantagem para os dois que estão envolvidos na relação. No caso aqui, nós veremos as relações intraespecíficas harmônicas. Então, relações entre indivíduos da mesma espécie, nas quais os envolvidos eles são beneficiados. O primeiro tipo de relação harmônica intraespecífica, que falaremos agora, são as colônias. O que é uma colônia? Bom, colônias são associações permanentes, ou seja, eles não vivem isolados, os corpos deles estão unidos, eles não possuem individualidade, tá? Então estão associados ali. Eles estão unidos anatomicamente, eles interagem, como se fosse um corpo único, para o benefício comum dessa associação, dos envolvidos nessa associação. Tá? Então, as colônias, elas são associações harmônicas, ou seja, associações nas quais os envolvidos nelas são beneficiados, saem ganhando. Tá? Então, aqui nós podemos dizer que nas colônias eles estão unidos anatomicamente. O segundo tipo de relação harmônica intraespecífica são as sociedades. Então, aqui nós temos nas sociedades a diferença entre a colônia e elas, no caso aqui, é a separação, a individualidade do indivíduo. Então, cada ser, ele possui a sua individualidade, então eles não estão unidos anatomicamente. Então, as sociedades, eles seriam um agrupamento permanente e cooperativos, tá? Nas quais, na sociedade, acontece divisão de trabalho. Essa divisão de trabalho, essa divisão em castas, facilita a sobrevivência desse indivíduo, tá? Então, nós temos exemplos aqui, abelhas que vivem em sociedades, os cupins, as formigas. Olha só, uma dica para vocês aqui, Os cupins, eles pertencem a um grupo, até coloquei aqui, isso aqui é um tipo de barata. Os cupins, eles pertencem, depois de muitos estudos, esse aqui é o cupim. Os cupins pertencem à mesma ordem das baratas. Então, poderíamos dizer de maneira simples que o cupim é uma barata eusocial. Tá bom? Só curiosidade aqui para vocês. Vamos continuar. Ainda continuando com as relações intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, nós temos as relações desarmônicas. Olha bem o bichinho ali, o olhar nervoso dele, tá bravinho ele. Tá? Porque eles estão brigando por conta desse insetozinho aqui. Olha lá os olhinhos dele mostrando a competição. Então, as relações intraespecíficas desarmônicas
são aquelas em que os indivíduos envolvidos, um deles vai sair perdendo. Tá? Então, na competição, o indivíduo ele pode disputar. Ele vai disputar com outro indivíduo, né, ou com vários indivíduos, e ele vai disputar, no caso, indivíduos da mesma espécie, vai disputar pelo território, pela fêmea, tá? Então, ele vai disputar pelos recursos que estão disponíveis ali. Então, os dois que estão envolvidos saem perdendo. Então, numa competição, mesmo quem venceu a competição, quem vencer essa batalha ali, ele vai sair perdendo. Então, na competição, né, entre indivíduos, no caso aqui da mesma espécie, os dois saem prejudicados. Tá? Porque não existe, vamos lembrar disso, não existe em ecologia um eu sozinho. Embora esse pássaro esteja aqui lutando pela comida, pela sobrevivência dele, é a espécie dele também que está entrando em confronto, porque os dois são da mesma espécie, tá bom? Então não existe um eu sozinho, um eu separado. Então, na competição intraespecífica, como eu havia dito para vocês, ela pode acontecer por alimento, por território, por reprodução. Então, os indivíduos aí entrando em confronto, entrando em combate, tá? Então, temos aqui esses dois tipos de relações entre indivíduos da mesma espécie. Outro tipo de relação desarmônica, olha só, em que o indivíduo, né, entra em confronto com o outro da mesma espécie, é o canibalismo. O que é o canibalismo? O canibalismo é quando um indivíduo ele mata e come outro indivíduo da mesma espécie. A gente chama de canibal. Então aqui nós temos esses dois seres, esse aqui é o louva-a-Deus, em que a fêmea, ela, né, no momento da reprodução, ela arranca a cabeça do macho e come esse macho. Então, aqui nós temos um indivíduo se alimentando do outro no momento da reprodução. Há pesquisas que dizem que é porque ela tem esse comportamento, porque ela precisa de energia para gerar os ovos. Outros grupos já falam, já li alguns artigos, algumas colocações falando que seria porque a fêmea, né, o macho não libera o espermatozoide, aí quando a fêmea arranca a cabeça dele, ele no susto acaba liberando os espermatozoides para que aconteça a fecundação, mas nada assim que eu poderia dizer para vocês é isso aqui. Então temos esse comportamento em que a fêmea se alimenta do macho, no momento da reprodução. Tem várias tirinhas sobre isso. E aqui a viúva negra, tá? A viúva negra, essa aranha, aranha peçonhenta, ela também tem esse hábito, né? Depois da cópula, depois da fecundação, ela vai e acaba matando o macho e comendo esse macho, tá bom? E agora nós vamos para as relações interespecíficas, tá? As relações interespecíficas harmônicas são aquelas em que não há prejuízo para nenhum daqueles indivíduos que estão envolvidos na relação, tá? Então, nós temos aqui o exemplo, o mutualismo. O que seria mutualismo? Mutualismo são associações em que os dois indivíduos envolvidos nela são beneficiados. Então, o benefício é mútuo. Os dois saem ganhando nessa relação. O outro exemplo, né, de relações intraespecífica harmônica são as protocooperações ou a protocooperação. A protocooperação é quando indivíduos de espécies diferentes, pode ser da mesma espécie também, tá? Eles, ao interagirem, os dois são beneficiados. O exemplo aqui nós temos o gado e o anu. Esse exemplo aqui, que é o hipopótamo e esses pássaros nas costinhas dele. Então, o pássaro se alimenta dos carrapatos que tem aqui no hipopótamo. Então, o hipopótamo fica livre dos carrapatos e os pássaros ficam, né, satisfeitos com a alimentaçãozinha deles. Então, essa é chamada de protocooperação, tá bom?
Aqui um outro exemplo, né? Aqui de protocooperação, no caso, o jacaré e o pássaro paliteiro. Então, o jacaré, eles se alimentam, eles são carnívoros, né? Se alimentam dos peixes e ficam alguns retidos entre os dentes dele. Então, como que ele tira aquele resto de carne que fica na boca? Esse pássaro vem e ele abre a boca, né? Depois que ele comeu, e esse pássaro vai lá e extraia o restinho de carne que esteja preso entre os dentes. Então, na protocooperação, os dois saem beneficiados. Eles não estão unidos anatomicamente, eles podem viver separados. Tudo bem, mas quando eles se encontram, os dois saem beneficiados da relação. E agora nós falaremos do comensalismo. O comensalismo também é uma associação entre seres vivos, nas quais, no caso aqui, só um dos envolvidos sai beneficiado. No caso, nós temos esse peixe aqui, ó, esse peixe não é um parasita, essa é a rêmora, ou peixe satélite. A rêmora, ela se fixa no tubarão, ela tem umas ventosas, olha lá, um monte dela aqui, ó, e fica presa no corpo do tubarão. Então, o tubarão nem sabe que ela está ali e tudo mais. E para onde ele vai, ela vai. Então, quando ele se alimenta, ele arrebenta lá com outro animal, outro peixe ali, sobra estilhaço de carne para tudo quanto é lado. E sobra os pedacinhos aqui que a rêmora come junto com ele. Então, ao mesmo tempo em que esse tubarão está se alimentando, a rêmora também está se alimentando. Isto é chamado de comensalismo. Comensal significa sentar-se junto à mesa. Então, eles se alimentam juntos. Tá? Então, esse tipo de relação é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Tá? Uma tem benefício, mas também não causa prejuízo para a outra. Para a outra é indiferente. Para o tubarão é indiferente, mas para a rêmora isso tem um papel muito importante. Então, essa relação é chamada de comensalismo. Outro tipo de relação, eu separei aqui, ó, tem autores que colocam epifitismo, comensalismo e inclinismo como sinônimos. Eu coloquei aqui o epifitismo, separei exclusivamente, porque é o caso dos vegetais que, eles vivem em cima de outros vegetais. Só que eles só utilizam o corpo desse vegetal como um substrato para auxiliá-los a vencer a competição entre essas plantas e elas conseguirem chegar a lugares mais altos, que é o caso da orquídea, tá? Então, ela extrai os nutrientes dela independente, ela não extrai nada da planta que serve como suporte para ela. Elas não são parasitas, elas são plantas epífitas, elas vivem em cima de outra planta, sobre outras plantas, tá bom? Ela extrai esses alimentos dela e ela mesma que faz a fotossíntese. Então, esse tipo de associação, no caso, a orquídea sai ganhando e a planta é indiferente, o outro vegetal de grande porte. Só que tá, então não tem prejuízo. A outra aqui é o inquilinismo. O inquilinismo, que eu coloquei até aqui o Procurando Nemo, é parecido com o epifitismo. Então, no inquilinismo, você tem indivíduos de espécies diferentes, na qual aquela que é chamada de inquilino, ela sai beneficiada, porque ela ganha abrigo, ganha proteção, no corpo de outra espécie, que é chamado de hospedeiro. Só que esse hospedeiro não é prejudicado, tá? Então, esse tipo de relação é chamado de relação harmônica, tá? Relação harmônica, no caso aqui, interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes. Então, vamos lá.